Olá, Luiz Cláudio, tudo bem? Tudo bem, Graça? Bem, nós vamos começar essa entrevista aqui com você perguntando como aconteceu a tua conversão, como se deu esse momento. Bem, né, no ano de 99, 1999, eu estudava no Colégio Henrique Lage, em Niterói, e Deus me deu 3 amigos, né, chamado Euler, Elvio e Leonardo, 3 amigos evangélicos, e eles ficavam me chamando para ir para a igreja, né, e eu sempre dando desculpas para não ir. E até que, curioso, um professor de filosofia do colégio, quando ele corrigiu uma prova minha, ele colocou um carimbo pessoal e no carimbo dele estava escrito em latim: Ego sum via veritas et vita. E eu já estava fazendo curso técnico, né, então já estava tendo contato com algumas palavras do latim. E aí eu falei, esse daqui é um versículo bíblico. E comecei a pesquisar e a procurar saber que versículo era aquele. E aí eu descobri que era João, capítulo 14, versículo 6, que disse: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Logo depois, um dos 3 evangélicos me chamou para ir no aniversário de uma menina de 15 anos, né, evangélica. E vocês sabem, né, normalmente, o aniversário de toda pessoa evangélica, né, às vezes tem uma palavra e uma oração. Eu confesso para vocês que eu não me lembro da palavra, né, que o pastor pregou, mas eu me lembro do louvor, né, e aquele louvor falou bastante comigo. Depois dali, mais 3 amigos do Colubandê, né, o Marcelo, o Rodrigo, né, e o Eduardo, eles me chamaram para ir para a igreja de Nova Vida, e na época estava tendo a gincana dos adolescentes na Nova Vida, e ali eu fui tendo contato com a palavra de Deus, fui me aprofundando na presença do Senhor, e permaneço nessa igreja até hoje. Muito bem. Agora eu vou te fazer uma segunda pergunta. Como você está vendo o momento que estamos vivendo, Luiz Cláudio? Bem, esse momento, né, é um momento muito interessante, porque aquelas pessoas, né, que se achavam superpoderosas, né, aquelas pessoas que estavam achando que estavam dominando e controlando tudo. De repente, nós estamos vendo muitas empresas quebrando, muitas empresas, né, decretando falência, muitas pessoas que ganhavam muito dinheiro e agora não estão ganhando nada. Nós vemos as grandes potências do mundo, né, tanto Estados Unidos, Israel, Rússia, Japão, estão lutando também contra este vírus, né, buscando soluções, buscando vacinas. E nós estamos vendo o próprio Estados Unidos com milhares de mortos e milhões de infectados pela doença. Então, essa doença vem para mostrar e para revelar a nossa fragilidade, o como nós somos pequenos e o como nós precisamos e nós dependemos de Deus. Então esse é o momento de oração, de clamor, de arrependimento e de olhar para o alto, né? Tem algumas frases que dizem que quando a água do chuveiro acaba, você olha para cima, né? Quando na nossa vida tudo vem acontecendo do jeito que você está acostumado, você continua a sua vida. Mas quando para de cair água na torneira, por que está acontecendo isso? E aí parece que o ser humano se lembra de Deus. E eu acho que esse é o momento. É o momento de nós voltarmos os nossos olhos e o nosso coração para o nosso Criador. Muito bem. Agora eu gostaria de te perguntar qual a tua opinião sobre o movimento evangélico no Brasil, Luiz Cláudio. O que você acha disso? Muito boa a sua pergunta, Graça. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, ele vem apontando que o Brasil hoje está com mais de 40 milhões de evangélicos. E em um número global do país, nós temos 207 milhões de habitantes. Se nós fizermos aí uma conta matemática, né, em proporção, é como se nós tivéssemos a cada 5 pessoas um evangélico no Brasil. E se nós temos um evangélico a cada 5, e aí nós trabalharmos também com uma proporção que cada família tem em média de 3 a 5 integrantes, então nós também poderíamos deduzir que em cada família brasileira hoje tem um evangélico. Bem, então se em cada família brasileira hoje a gente tem um evangélico, a gente não está vendo o reflexo disso na sociedade. Nós podemos perceber que o Brasil ainda tem o seu nível de violência muito grande, o seu nível de injustiça social é muito grande, a corrupção nas diversas esferas do poder ainda é muito grande. Então,
o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz que o evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem. Então, se o evangelho é o poder de Deus, então aonde está o cristão, ali precisa ver o manifestado poder de Deus. E não é isso que a gente está vendo no Brasil como um todo, não é? Mas aí existe um erro, né, que algumas pessoas cometem, que é de pensar que eu preciso levar minha mãe ou meu pai para a igreja para ela ter encontro com Jesus. Quando, na verdade, quando você olha para o apóstolo Paulo, se o apóstolo Paulo estava na prisão, ele manifestava o evangelho, o poder de Deus. Se o apóstolo Paulo estava em um barco, sendo conduzido para o interrogatório, ali o apóstolo Paulo manifestava o poder de Deus. Se o apóstolo Paulo estava na sinagoga ou na rua, aonde o apóstolo Paulo estava, o poder de Deus era manifesto. Mas não é por causa era o apóstolo Paulo, não. Porque o evangelista Marcos também ele escreveu que estes sinais hão de acompanhar todos aqueles que creem. Então, se tem um evangélico dentro de uma casa, de uma família, o evangelho precisa ser manifesto ali. E talvez você poderia me perguntar assim, mas como, Luiz Cláudio? Quando nós praticamos os atos de justiça, nós sermos corretos. A gente tem que quebrar um pensamento dualista, que as pessoas pensam, na igreja eu desenvolvo a minha espiritualidade, mas a minha casa é minha casa e o meu trabalho é meu trabalho. Negativo. Deus nos salva por completo. Nós somos o ser inteiro. E quando Jesus nos salva, Jesus te salva por inteiro. Então é você na sua igreja, é você na sua família, é você no seu trabalho, é você na sua faculdade, você na sua escola, você na sua vizinhança. Você se torna alguém de Deus. E aí você manifesta o poder de Deus. Então, você que é cristão e que está me ouvindo, pense sobre isso, sobre você manifestar o poder de Deus aonde você está. Quando a igreja evangélica brasileira cair essa ficha, entender isso, nós vamos ver, sim, o índice de criminalidade diminuir, o índice de injustiça social diminuir, o índice de corrupção diminuir. Por quê? Porque Deus está operando nos corações. Muito bem, Luiz Cláudio. Gostaria de saber também o que você pensa. Hoje, muitos evangélicos não estão valorizando a sua igreja. O que você tem a falar sobre isso? Bem, é interessante, Graça, que quando você fala que o evangélico não está valorizando a sua igreja, né, muitos, né, não são todos, né, mas muitos não têm valorizado a sua igreja. E aí a gente olha para a história, quando nós lemos o livro de Juízes, nós vemos um movimento cíclico, em que o povo buscava a presença de Deus, Deus mandava um juiz, dava livramento, o povo vivia em paz, o povo em paz se afastava de Deus, vinham os filisteus ou o inimigo representado por um outro grupo, invadia as terras, né, dos hebreus, oprimia o povo chorava, sofria, clamava a Deus. Deus se compadecia do povo, mandava um juiz, mandava o livramento, o povo vivia em paz, o povo em paz, de novo, se afastava de Deus, sofria, chorava e clamava. Bem, gente, a gente tem que ler a Bíblia e nós precisamos aprender que não é porque nós estamos vivendo num período de paz que a gente vai se afastar de Deus. Nós somos do Senhor e nós devemos viver para a glória e louvor do Senhor a nossa vida inteira. Não são frações ou momentos da nossa vida. Quando, Graça, você me pergunta que as pessoas estão desvalorizando a igreja, na verdade, aquele cristão que desvaloriza a igreja, esse cristão, na verdade, já está desvalorizando a Bíblia, esse cristão não está mais com leitura bíblica diária. E esse cristão que não está mais com leitura bíblica diária, ele também não está com uma oração diária, ele não está mais orando, ele não está mais adorando a Deus no seu particular. E uma consequência natural é o afastamento dele da igreja. Então, na verdade, os médicos nos ensinam que toda febre, ela está revelando que algo no corpo não está bem. Quando o cristão não valoriza a igreja, não vai na igreja, na verdade, o problema não é a igreja em si. Na verdade, é porque na vida pessoal dele, ele já vem negligenciando a presença do nosso gentil e amado Salvador Jesus. Muito bem. Me responda uma coisa, Luiz Cláudio. Há pessoas que hoje que acreditam em Deus, mas estão desesperadas com todo esse problema da pandemia, com todo o problema do desemprego. Qual a tua palavra sobre este assunto? Graça, quando você lê a Bíblia,
todos os 66 livros da Bíblia, você vai ver sempre Deus falando para o seu povo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você vai ver em Isaías escrito: eis que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas porque eu sou contigo. Você vai ver o Salmo 23, tão conhecido: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você vai ler no Novo Testamento escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja em Tessalônica, ele diz: orai sem cessar. Depois, já no finalzinho do Novo Testamento, está escrito lá: descanse sob a poderosa mão de Deus, porque Ele em tempo oportuno vos livrará. Bem, graça, quando você lê a Bíblia e quando você crê no Deus da Bíblia, você vai sempre ouvir um Deus falando assim: aquieta o teu coração, porque eu estou contigo. Quando um cristão fica desesperado, e aqui eu vou fazer um uso de uma frase aqui no Brasil, né? Tão nervoso que está subindo pelas paredes. Quando alguém fica desesperado, nervoso, inquieto, essa pessoa não está acreditando, crendo no seu fiel Senhor. Entenda, quando nós servimos a Deus, Deus em nenhum momento falou que aqui nesta terra nós viveríamos numa ausência de conflitos, numa ausência de dificuldade. Quando a gente vê em João 16:33, diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, quando nós temos a paz de Jesus, é a paz de Deus diante dos conflitos, diante das situações difíceis. Quando a gente lembra de José e de Daniel, nós vamos ver José trabalhando como escravo no Egito e nós vamos ver Daniel inicialmente levado como cativo para a Babilônia. E, no entanto, mesmo em um contexto tão difícil, eles manifestaram a glória de Deus. Então, você que é cristão, está desesperado, volte o seu olhar para a Bíblia, volte o seu olhar para Deus e confie no teu Senhor, porque Ele está contigo mesmo diante de tudo que nós estamos enfrentando. Muito bem. Agora, Luiz Cláudio, me diga uma coisa. A pandemia está revelando crises familiares. Qual a sua opinião a respeito disso? É interessante, né? Porque quando nós olhamos os jornais justamente estão usando um verbo correto. Os jornais estão falando assim: as brigas, a violência no lar aumentou. É interessante quando a gente olha esse verbo aumentar, você só aumenta aquilo que já existe. Então, no Brasil, nós já tínhamos muitos conflitos familiares, muitos divórcios, muitas brigas, muita violência doméstica, e nós já tínhamos um contexto muito ruim. E aí, com a crise, o que aconteceu foi uma potencialização desse mal. A potencialização dessas coisas ruins foi o que aconteceu. E é o que está acontecendo. E aí, o que a gente precisa parar e pensar? Precisa fazer o movimento contrário. A origem de todo o mal na humanidade é o pecado. Quando um marido está negligenciando a sua esposa, negligenciando seu filho, é também porque esse marido já se afastou do Senhor. Entenda, às vezes não é se afastar da igreja, né? Porque há pessoas que frequentam a igreja, mas o coração está diante de Deus. Mas existe esse afastamento do Senhor. Quando essa pessoa se afasta de Deus, o pecado começa a dominar o coração e a vida dessa pessoa. E o apóstolo Paulo bem escreveu, né, que aquele que é vencido se torna escravo do seu vencedor. Então, quando o pecado vence, um homem se torna escravo do pecado e aí vem a desestrutura familiar. O que o Brasil precisa aprender é que nós precisamos de famílias fortes. A família é a célula mãe da sociedade. Então, e como que nós vamos conseguir isso? Buscando a presença de Deus, buscando a sabedoria do Senhor, buscando a sabedoria de Deus, fortalecendo os nossos lares, não é? Por quê? Porque quando a família ela entra em declinação, quando a família se dissolve, aí nós vemos os reflexos na sociedade. Esse aumento da criminalidade, o desempenho escolar das crianças, isso é comprovado por estatística. Um lar divorciado, os números, o desenvolvimento desse aluno na escola, ele cai. Eu atuo na área escolar, né, e eu faço diversas pesquisas, e eu achei interessante algumas escolas de referência do Nordeste.
antes de matricular o aluno, eles fazem uma entrevista com os pais. E se eles perceberem que naquele ambiente familiar não existe um ambiente propício para o desenvolvimento da criança, eles não autorizam a matrícula na escola. Mas por quê? Porque é uma escola que quer alto nível e sabe que um lar dividido, aquela criança não vai conseguir tirar 10 no Enem, não vai conseguir tirar uma nota alta para entrar em medicina, entrar em arquitetura, entrar em direito, entrar em engenharia. Então aquela família criou esse filtro. Eu não estou aqui analisando se esse filtro está certo ou está errado. Eu só estou falando comportamentos sociais, que a própria sociedade já sabe que um lar dividido forma pessoas fracas, pessoas com dificuldade de enfrentar as situações e os desafios da vida. Muito bem, Luiz Cláudio. Antes de terminarmos essa entrevista, eu vou te fazer uma última pergunta. O que podemos aprender com esta crise que nós estamos vivendo no nosso país? A Bíblia nos diz, Graça, que nós viemos do pó. Deus pegou ali o barro, formou Adão, e a Bíblia diz que nós retornaremos para o pó. Então, o grande ensinamento dessa crise é que nós somos pequenos, frágeis, sensíveis, e nós precisamos do nosso Criador. Primeira coisa é isso, nós dependemos de Deus. Segundo ponto que a gente precisa aprender nesta crise, e tem sido despertado em muitas pessoas, é a questão da solidariedade, não é? Essa questão de ajudar o outro, de se importar com o outro, de olhar para o outro. E um outro ponto, e eu quero aqui combater uma frase que tenho ouvido, né, somente na internet, é que 2020 é um ano perdido. E eu reprovo essa frase. 2020 não é um ano perdido. Porque, por exemplo, eu tenho uma filha que tem 9 anos e eu tenho um filho que tem 5 anos. Esses 9 anos da minha filha, nunca mais ela vai viver esses 9 anos de novo. Porque em 2021 ela vai fazer 10 anos. E o meu filho que tem 5 anos agora, o ano que vem ele vai fazer 6 anos. Então ele não vai voltar a ter 5 anos. Então não existe ano perdido. O que acontece é que nós temos que aprender a nos adaptar a uma nova realidade. Nos adaptar a um novo momento. E o ser humano, ele tem uma resistência à mudança. Nós gostamos daquilo que é cômodo, daquilo que é comum, daquilo que é simples, daquilo que a gente está acostumado a fazer. Nós temos dificuldade de lidar com os desafios. Os desafios eles não surgiram para nós sairmos correndo ou nós ficarmos dentro de casa, deitado no sofá, coberto e olhando televisão o dia todo. O que é isso? Qual o propósito de Deus para a tua vida? Qual o propósito do Senhor para você? Então, nós precisamos, nesta crise que nós já estamos aí 3 meses, né, dentro das nossas casas, usar o tempo com sabedoria. Eu dou o exemplo aqui da minha esposa, que ela está trabalhando, né, está dirigindo a escola, né, virtualmente, organizando, né, as aulas online, mas ela separou o tempo para fazer cursos de capacitação na área de ensino. E ela fez mais de 140 horas de cursos com certificado, ou seja, a diaconisa Kátia, ela aproveitou esse período para crescer. E você também que está ouvindo esse vídeo, aproveite esse momento para crescer, para aumentar a sua estatura, na sua maturidade, no seu crescimento, no seu conhecimento. E aí, para finalizar, Graça, quantos evangélicos, quantos cristãos há muito tempo não faziam cultos nos lares? Agora, nenhum evangélico pode dizer que ele não tem tempo para fazer um culto no lar. Então você, pai, mãe, avó, avô, que está nos ouvindo, organize essa noite um culto na sua casa. Dê a mão aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido e cultue ao Senhor. Busque a presença do nosso Deus. Clame a presença do nosso Deus dentro da sua casa. Coisa que há muito tempo talvez você não faz. Então, esta crise é um momento maravilhoso para que os filhos da luz possam aproveitar para crescer em maturidade, para crescer em busca pelo Senhor. Quantos cristãos retomaram a sua leitura bíblica? Eu fiquei muito feliz porque há uns 10 dias atrás, uma amiga da minha esposa me mandou uma mensagem perguntando qual a Bíblia ideal, qual versão ideal para ler. Como aquilo alegrou meu coração? Porque Deus está despertando corações para crescer em graça e no conhecimento. Muito obrigada. Deus continue abençoando a tua vida. Muito obrigado, Graça, por essa entrevista, por essa oportunidade. Que Deus abençoe muito você. Muito obrigada.